Olá, está no ar mais uma edição de Cidade em Debate, graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos, ao vivo. Você pode ficar à vontade para fazer o seu comentário na página do Jornal Guarulhos Hoje e também da TV Guarulhos. Graças a Deus, né? Estamos aqui e vida que segue, né? Agora tudo voltando ao normal, com certeza. O convidado de hoje que vai estar falando conosco, ele conhece muito sobre Constituição. Para vocês terem uma ideia, ele foi candidato a governo do estado e ficou em quinto, na eleição passada. E veja, nós vamos falar sobre diversos assuntos aonde ele vai colocar para nós o que é direito nosso, não é mesmo? Porque deveres nós temos muitos, né? Principalmente dos impostos que cada vez incidem mais em qualquer produto que nós vamos adquirir, não é mesmo? Outro dia eu fui abastecer aí R$100, né? Fui fazer uma conta certinha. R$100 de combustível. Para minha surpresa, quase 50% era imposto. Então, assim, fica muito difícil, né? Qualquer outro produto a gente também vê. Só que quando você vai procurar algum serviço para você, você tem que pagar, né? Para poder ser bem atendido. E até mesmo, muitas vezes, como uma assistência médica, você fica esperando para ser atendido, mas é menos pior. Por exemplo, as ruas estão cheias de buracos, né? E não é só na nossa cidade, não. É em várias outras localidades também. Ensinam a mesma coisa. Então hoje ele vai nos abrir, né, uma luz aí falando sobre todos os nossos direitos. Para você ter uma ideia, o Walter Siglione é um paulistano. Ele é filho do jornalista Valdemar Siglione, que foi um dos precursores da radiojornalismo no país e referência na área de comunicação, e da jornalista Hilda Siglione, que foi, né, produtora, diretora de inúmeros programas para emissoras de rádio e TV em São Paulo, e como avô, Siglione tem o italiano da cidade de Gaeta, maestro e professor Armando Siglione. E a Hilda tá aí assistindo o nosso programa. Beijo pra você, viu, Hilda? Muita, muita saúde pra você mesmo. Continue nessa força aí, nessa garra, viu, linda? O Walter, que tá aqui com a gente, ele é jornalista, também tem aí o programa Questão de Justiça. Você já ouviu falar desse programa? Já, lógico, da Rede Brasil. Então nós vamos falar muito sobre justiça hoje também, porque afinal de contas, depois do que aconteceu, nós estamos aqui com sangue nos olhos, né, Walter? Como o pessoal fala, né? Vamos aí pra luta, pra garra, né? Vamos pra frente. E também atuou na Cruz Vermelha. Olha, gente, ele tem uma passagem muito bonita por diversas localidades e também conhecendo muito sobre todos esses assuntos, e é o que nós vamos conversar hoje. Fica à vontade aí para colocar o seu comentário, tá? Nos jornais da MGCom, tá aqui, ó, Jornal Estação, distribuído em todas as estações do metrô. Pois é, já passou, então pula. Jogo já passou. CT implanta operação Estrada nas principais vias para o feriado. Entre essa sexta-feira e terça, a operação da Companhia de Engenharia de Tráfego irá monitorar vias como as marginais Pinheiro e Tietê. Quase 1,8 milhão de veículos deve deixar a capital em direção ao litoral e interior, por causa, né, do feriado de segunda-feira. Auxílio moradia ainda não foi pago para 31 famílias pós-incêndio. Ô, tristeza, hein? Fogo em favela da Zona Norte deixa 4 mortos da mesma família. Que triste, né? Ministro pede demissão após ser afastado pelo STF. É, também é uma notícia que repercute, né? Receita libera na segunda-feira consulta ao segundo lote do imposto de renda. Tá aqui, ó, Folha Metropolitana, manchete de capa, tá aí. Furto de cabos deixa mais de 10 mil pessoas sem água. Pô, gente, é muito triste isso, né? Acaba trazendo tanto problema para pessoas inocentes, não pode. Segundo sai Guarulhos, somente na região de Jardim Jaci já foram 4 ocorrências do tipo neste ano, sendo que as 2 últimas foram registradas em um intervalo de menos de uma semana. Contratação de jovens aprendizes ultrapassa 1,5 mil neste ano. E Fazenda fiscaliza postos de combustíveis no município. Pois é, né, gente? Infelizmente ainda continua, né? Esse problema, né, de combustível adulterado, enfim, não dá certo, né? Ruim demais. Aqui, ó, Jornal Guarulhos Hoje, matéria de capa. Vamos lá. Tito escalou o Fernandinho, vocês viram o que aconteceu, né? Tudo bem. Né? Prefeitura deverá terceirizar serviços de poda de árvores.
Cidade tem alta na contratação dos jovens aprendizes e Gucci promete entregar mais 400 imóveis ainda neste ano. Desde que assumiu a prefeitura, ele já fez a entrega de mais de 4,3 mil unidades habitacionais em bairros da cidade. Nós vamos agora de mobilidade em foco. Na sequência, vamos começar o nosso bate-papo sabendo um pouco mais de Constituição, dos nossos direitos, enfim, de muitos assuntos que realmente fazem parte do nosso dia a dia e quantas vezes a gente deixa passar. Mas agora não, porque a eleição está aí. E nós temos que fazer algo juntos e unidos para que esse país seja melhor e depende de cada um de nós. Vamos lá, mobilidade em foco. Lucas, mostra, vai lá. Mobilidade em foco. Você sabia que os ônibus transportam 70% dos passageiros e ocupam apenas 25% do espaço viário? Já os automóveis transportam 20% dos passageiros e ocupam 60% das vias públicas. Portanto, o ônibus leva mais pessoas e ocupa menos espaço na cidade. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. E tem mais, viu? Você já sabe, eu venho falando há algum tempo sobre um aplicativo desenvolvido pela Citamob, onde você pode baixar no seu smartphone gratuitamente. O que acontece com esse dispositivo, Cássio? Acontece o seguinte: você, baixando ele no seu smartphone gratuitamente, você ali preenche um perfil e libera a sua localização. Se porventura você presenciar alguma situação de violência, perigo, assalto, roubo, furto, enfim, você pode acionar ele e imediatamente a posição onde você está vai chegar até a Secretaria de Transportes e Trânsito da nossa cidade e também a Secretaria de Segurança. Então, juntos, Citamob, Prefeitura de Guarulhos, todos nós podemos mais, e também Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Seguinte, vamos lá, né? Tem uns comentários aqui já. O Felipe Alexandre Silva. Passagem em Guarulhos, quando paga em dinheiro, fica mais cara. Vergonha, né? Ele coloca aqui. Lu Vasconcelos, olá! Guerino Argentino, boa noite, Cássia, boa noite pra ti também. Oi, Vera Tiete, é isso? Obrigada por estar assistindo ao nosso programa. Quer fazer seu comentário sobre qualquer assunto, fique à vontade. Eu vou enviar seu comentário, tá, Felipe? Para que possa vir uma resposta aí para você. Nós estamos aqui com Walter Siglione. Ele vai falar um pouquinho sobre Constituição, vai falar sobre alguns assuntos que é importante que nós saibamos um pouco mais, porque acaba ficando naquele livrinho, né? Eu tenho um livrinho da Constituição, você tem? Lembra quando saiu? Tinha aqueles livrinhos, né, Walter? Então, e muitas vezes eu dou uma olhadinha lá. E é bom que tem uma pessoa que tem propriedade para nos falar sobre isso, conversar com a gente hoje. Que bom que você está aqui, feliz, Walter. Fico muito feliz de ver a sua facilidade na comunicação. Então, mas é importante. E dizer também que eu estou na cidade de Guarulhos e eu estava, a gente para poder falar da casa de alguém ou estar presente, precisa saber se portar na casa das pessoas. Né? Eu sou cidadão da cidade de São Paulo, mas o lema de Guarulhos, olha que interessante, para você que é guarulhense, né? Sou paulistano. Olha só, por quê? Porque o Guarulhos era um distrito de São Paulo, ficou tão grande, tão importante, que virou uma cidade, né? E você sabe o que eu estava vendo aqui, falando de direitos e deveres, já entro nesse aspecto? Lógico. Guarulhos sendo o segundo maior município do estado de São Paulo, né? Em todos os aspectos, uma arrecadação de 4 bilhões de reais, é considerado alto, né? Uma quantidade alta. Você tem aí, olha que interessante, você que é aqui da cidade, é 13ª maior cidade da América Latina, né? Então é uma coisa para você se orgulhar que mora no município de Guarulhos. Agora tem outras coisas interessantes que eu não tenho. A mulher manda em Guarulhos, sabia disso? A mulher manda em Guarulhos por quê? Você vai saber agora e vai se sentir mais empoderada ainda, as mulheres que estão assistindo o nosso programa. E a mulher tem essa coisa dela, ela fazer essa sedução
pela beleza que é nata da mulher. A mulher é um ser mais aperfeiçoado que o homem, eu acho. Opa, né? já gostei desse assunto. Não, mas é verdade. Ela consegue ter a dor dela, ela sente... Mulher tem filho, pô. É um negócio... Ela controla. Controla. Tá matando, né? mas ela tá ali. Ó. Eu tenho uma pedrinha aqui no rim, aliás, a minha mãe, que é jornalista, sabe, eu tenho umas 11 pedrinhas, que elas fiquem aí. Mas uma mexe, que é uma coisa de 1 milímetro, dói. Diz o médico pra mim que a dor da pedra do rim é quase o parto. Eu não aguento 1 milímetro, vocês aguentam a gente dentro, né? Então a mulher, ela enxerga mais que o homem, você também sabe disso? Ela tem capacidade de enxergar mais cor que o homem. É que o globo ocular é maior, não é isso? Não, e ela enxerga mais... O homem confunde cinza com... Aliás, eu não sei se estou confundindo, não. Cinza com bege, né? Você tá de cinza. Eu estou de cinza, graças a Deus. O homem é meio daltônico, sabia? É Felipe, né? Lucas, o homem é daltônico. Ele não enxerga alguns lances de cor. Então, eu estou dizendo tudo isso para falar que a mulher aqui, na questão econômica da cidade de Guarulhos, coisa impressionante. No quadro econômico, a mulher tem metade da economia de Guarulhos. E vou dizer, os maiores lados da economia são os salões de cabeleireiro. 27% Sim, na parte de serviço. A parte de vestuário, a parte que a mulher mais usa, sapato, essa coisa toda, tem outros 17%. Quer dizer, metade da economia que não é industrial, que tem grandes indústrias, Guarulhos, né? Mas a economia de uso, aquela de serviço, né? O sujeito que trabalha no supermercado, o garçom, o médico, metade é a mulher que manda, né? É uma coisa para nós homens pensarmos, né? A gente pensa que manda, mas na verdade nós não mandamos. Pois é. Você sabe que aqui na nossa cidade, Walter, eu recebo aqui inúmeros comentários em relação à saúde, né? Porque é uma cidade pujante, são inúmeros moradores, munícipes aqui na nossa cidade. E por mais que tenham todas as UBSs, unidades de saúde, enfim, acaba não dando conta. Aí vem uma outra questão também, que é a questão do atendimento, que as pessoas também reclamam bastante, pela Constituição. O que seria direito? Porque muitas pessoas ainda também mandam comentários em relação à falta de medicamentos, a falta até mesmo de insumos, né, para o atendimento médico. Outro dia eu estava no centro de Guarulhos e eu converso com todo mundo, às vezes as pessoas assistem o programa, me param na rua, tudo, eu fico muito feliz com isso, agradeço a cada um de vocês, homens e mulheres, crianças também. E elas foram fazer um determinado exame, né, feminino, e não tinha até mesmo luva, né, reclamam de algumas coisas. Em relação à Constituição, o que é direito nosso? Tudo é direito nosso, tudo. A Constituição fala o seguinte, né? Eu tive a grata satisfação de trabalhar no Instituto de Advogados de São Paulo, onde trabalho e ainda conheço o doutor Ives Ganda, um mestre, o doutor Rubens Aprobato Machado, Orlando Maluf Haddad, enfim, essas pessoas que deram o iame do entendimento, o desembargador Calandra, o Durso, que muitos de vocês conhecem, tudo na Constituição, a Constituição Cidadã, a qual minha mãe sabe, o professor Ulisses Guimarães estava na salinha dela quando terminou a Constituição em 88, empoderou mais o cidadão. Ela vislumbra o cidadão de forma a trazer para ele todos os benefícios sociais voltados no tributo que nós pagamos. Cada ente, cidade, estado e governo federal tem uma obrigação. Mas o que é interessante da sua pergunta é dizer que a 5 quilômetros, a Constituição fala isso, do cidadão, de onde ele mora, da localidade que ele mora, município, a 5 quilômetros numa extensão de raio, ele tem direito a tudo. A educação, a saúde pública, transporte de qualidade, segurança pública, de forma adequada. Isso, a Constituição privilegia totalmente a vida do cidadão, né? Os estudos dos filhos, e nesse caminho ela também diz que o governo ou o ente público dá oportunidade que o cidadão se desenvolva, da educação, da saúde. Então, se você pensar que é 5 quilômetros, você tem que ter tudo. Ixi. Então, e não tem nada, não é verdade? Você não tem Alguns saúde, bairros não pode tem até saúde. ser que tenha próximo, mas é deficiente, não é só na cidade, é em vários lugares pelo Brasil que a gente vê. Né? Então essa pergunta sua é muito importante, que a gente precisa entender um pouco, quando você vai votar, quando eu voto num vereador, quando eu voto no prefeito, quando eu voto no deputado estadual, federal,
o governador, o presidente da República, o senador, o que cada um faz, né? Então tá bom, então é bom falar sobre isso também, aí volta nessa parte da Constituição. Porque olha, vem aí a eleição, hein? E você tem que estar bem consciente quais são as pessoas que você vai optar. E muita gente fala assim, esse eu não vou votar não. Eu vou anular, vou pôr em branco. Não é bom isso. Então assim, não é bom. Você pode estar deixando que outras Isso. pessoas optem por você, porque você deixou de dar um voto, talvez, para uma pessoa que pudesse fazer algo diferente. Isso né? é importante. Então, continua. Dar oportunidade é importante, mas é importante também dizer que a metodologia hoje que nós temos na forma eleitoral de avaliação diz o seguinte, não fala que a maioria faz o governo descer, não ser votado. Vou explicar. Por exemplo, se todos os brasileiros, os 220 milhões, 202 milhões de brasileiros não votassem a metade, quer dizer que a menor parte da segunda, 50%, aquele que tivesse mais voto dos 50%, está claro isso? Se tivesse 12% daqueles que votaram, fosse maior parte, esse seria eleito. Vou explicar melhor. Na última eleição do Estado de São Paulo, das 44 milhões de pessoas, olha, atenta, o Estado de São Paulo tem 44 milhões de pessoas, das quais 36 milhões são votantes, tem os quebrados. Daquela eleição, 10 milhões não votaram. É muita gente. É muita gente. Ó, com todo respeito, foi eleito, eu estava no pleito, fui candidato a governador, foi eleito o governador Alckmin, com 12 milhões. Em tese, ele não tem a maioria dos votos do Estado, mas ele tem a maioria dos votos dos votantes. Tá vendo? Se tivesse os 10 votado... Então, em né? tese, ele empatou, tecnicamente, com quem não queria nada com ninguém. Então, quem foi, com todo respeito, eu estou falando, são todos dados. Não, é bom saber esses dados. Então, quer dizer que a maioria das pessoas esqueceram, ou não foram, ou ficaram doentes, ou não quiseram votar, essas empataram tecnicamente com essa sequência de votos. Então, aí ganhou quem tem mais votos e quem votou. O pessoal está entendendo? O pessoal está compreendendo? Ganhou quem? Então, se você não for votar, o que acontece? Aqueles que foram votar no seu lugar, e a maioria daquele que recebeu mais votos será o eleito. É muito matemático isso. Então, não vou votar porque eu não acredito em ninguém. Tá bom, aquele que você também não queria que entrasse, ele vai ser eleito. Aconteceu agora em alguns estados, em algumas prefeituras. Mas 100 milhões de pessoas, 60 mil não votou, mas aquelas 60 milhões não votaram, mas aquelas 40 milhões que votaram, elegeram aquele que será o representante. Então, não votar no modelo atual de avaliação da nossa eleição não é a forma adequada. Você tem que escolher algum que você acredite. Aquele que fale de saúde, educação, segurança, que fale com você. Que você esteja olhando para esse candidato, aqueles 3 segundinhos que ele vai ter na televisão, e fala assim, esse sujeito sabe que na minha cidade está acontecendo isso. Esse sujeito sabe que no meu estado está acontecendo isso. E tem um outro detalhe. Pode falar. Posso continuar? Você pode. Você me perguntou, mas aí como é que a gente vai saber se a rua, no buraco... Cada ente tem uma particularidade. O cidadão, você que mora na cidade de Guarulhos, eu que moro na cidade de São Paulo, quem cuida do cidadão, pessoa, é a prefeitura. Quem cuida do cidadão, ente, prefeitura, estado, é o estado, mas aí são políticas públicas que ele trata para a prefeitura. Quem cuida dos estados com valor financeiro e políticas públicas gerais é a nação. Então, quando você fala, eu estou ruim porque eu não tenho saúde, a prefeitura, o estado, mas o primeiro contato é a prefeitura. Depois, o segundo contato é o estado, interligado com o SUS nacional. Olha como é complexo. Olha como é complexo. A saúde pública é dever do município, do estado e do ente nacional, que é o SUS. Porque nós passamos verba para o SUS. E olha que louco. Você passa a verba para o SUS e ela tem que voltar com o Estado pedindo dinheiro. Na minha campanha eu dizia para o partido o seguinte, olha, eu não quero ficar de piris na mão pedindo dinheiro do SUS que eu pago para vocês. Quem paga tudo para o Estado somos nós. O que você falou, que é muito importante. Qualquer coisa que você compra gera tributo. Vamos falar de uma compra de roupa. Né? Então, o que tem na compra de roupa, para você entender? Primeira coisa que tem na compra de roupa, o ICMS. De quem que é esse ICMS? Quem manuseia o ICMS? Esse tributo ICMS. O primeiro que pega esse dinheirinho é o Estado. Não é a prefeitura? Não, a prefeitura é ISS, que são serviços.
Então, assim, a prefeitura também, porque tem um serviço. Mas aí tem outra coisa, quem fabricou, quando não é venda de qualquer lugar, essa roupa, né? Quem fabricou essa roupa? Ah, fabricou, fabricação, produção, IPI, imposto de produção, entendeu? Então, quando você fala em compra de alguma coisa, você tem a certeza absoluta que o Estado, a União e o município estão se abastecendo do dinheiro que você compra. Vou te dar um outro exemplo. A gente tem um automóvel, não tem? Sim. Você acabou de citar da gasolina. É. Bom, primeiro, só para explicar melhor, que a Petrobras não faz gasolina, ela faz o subsídio, que é o petróleo, esse é refinado em outro lugar. A gasolina é o resto, é o que sobra do petróleo, do diesel. A pessoa fica meio confusa, por isso que a gente tem, em Pasadena, a gente teve lá aquela situação que a Dilma comprou. Então, por que lá, aqui do lado, o outro país que está aqui perto, o Paraguai, ele tem a gasolina mais barata? É porque o resto da gasolina vai para lá, então ele vende aquilo mais como o resto. É a gente que pensa que a gasolina é maravilhosa, que pensa que é uma gasolina azul e que a Petrobras vive da gasolina que vive. Não é, não é. A Petrobras produz os barris e manda para fora, por isso que ela é uma companhia neste tamanho, desse formato. Entenderam? Entendeu? Então, assim, o que a gente brigou com a greve? Foi pelo diesel ou foi pela gasolina? O pessoal, então, não tem nada a ver com a gasolina. Né? E outra coisa, tramita uma lei para caminhoneiro, que agora realmente eles precisavam de uma lei de frete bem aperfeiçoada. Então, eu sei que as pessoas não têm obrigação, eu também não sabia, é uma loucura, é uma caixa de Pandora. É louco, né? Tudo que você compra, você pode ter certeza que no mínimo 50% é imposto. Por isso que o professor Kiyoshi Jarada fala muito bem que a gente deveria ter um imposto mais qualificado ao cidadão. É muito tributo. O carro que você anda, o que o carro é para você? É poder, é bonito, para o homem, vou sair com carro, vou ter um carro bonito para sair. O que o carro é? O carro é um banco para o Estado. Vou explicar por quê. Quando você compra o seu carro, você vai lá e faz um financiamento. Eu preciso fazer financiamento, posso comprar à vista, as pessoas precisam comprar. Então você paga impostos em cima do financiamento, bancários. Concorda? Uhum. Estado, União e alguma coisa para a prefeitura. Pouquinho, tal, depende. Porque as prefeituras recolhem taxas de ISS dos bancos, entendeu? Então a prefeitura recolhe de banco. Então toda a movimentação financeira, o banco tem que pagar tributos também à prefeitura, ao Estado e à União. Ponto. A outra coisa, eu falo movimentação financeira para simplificar. A outra coisa é que o carro é produzido, não é? Mas tudo é produzido. Tudo. A carcaça, o pneu, nada chegou e nasceu, não nasce em árvore a peça do carro. Tudo tem o IPI, o imposto que vai para o governo federal. Então, é um banco para o governo federal. Mas também o carro, você vai comprar seu rádio, que tem IPI, que foi produzido, mas ele tem um sistema de compra, porque você está comprando o carro. Estou simplificando bastante. Há um sistema de venda disso, o ICMS, que é o Estado. Então, o carro, meu senhor, minha senhora, que você anda, apenas é uma maquininha de fazer dinheiro para o Estado, para a União e para o ente municipal. E quando compra zero, ainda tem vários documentos que você paga uma fortuna por isso. O IPVA não tem nada a ver com reforma de rua, gente. Tudo que tem I na frente, tudo que tem I, não tem nada a ver que ele é um imposto que cai numa vala comum e depois é dividido no Estado. É só pensar assim, tem I, então vai por uma pontona grande. A IPVA não pago para a rua? Não. O IPVA eu pago para tirar minha carteira de habilitação? Paga porque faz o papel é comprado pelo Estado. Mas não tem nada a ver que o IPVA vai trabalhar o buraco da rua. Nada, nada. O DPVAT. DPVAT é um imposto que você paga no documento. Infelizmente eu tive uma situação na minha vida, eu falo tudo porque passei. Você vivenciou, né? Morreu uma pessoa num acidente de um carro meu e pagou o DPVAT. Né? Não fui eu que estava dirigindo, eu prestei o carro, enfim, uma situação muito triste. Mas isso aconteceu. No DPVAT, quem recebeu? O DPVAT recebe a vítima e não o dono do carro. Gente, a gente precisa começar a entender quando vai pagar as coisas, o que está pagando para poder cobrar. Por que a gente deve cobrar? Porque a relação do ente público, ela não é uma relação de somar para ficar dinheiro no caixa. Um país não é rico porque sobra dinheiro no caixa. O país é rico porque ele iguala as contas. As contas têm que ser zeradas.
gestor público é gestor público, gestor privado é gestor privado. Ele quer aferir lucro. O público tem que zerar a conta, fechar o caixa dizendo que você vai ter saúde, educação e segurança, porque ele não tem que ter lucro. Entende? É isso. Para você ver da onde que saíram tantos recursos que atualmente foram descobertos através de Lava Jato, que depois virou isso que está agora, né, gente? Mas, enfim, foi aí feito um levantamento de tantos valores que foram desviados para tantos lugares. E da onde que veio todos esses recursos? Então é o seguinte, nós vamos para o Minuto João Franco. Na sequência, o Walter Siglione vai deixar bem claro o que cada um desses cargos vai fazer, né? Porque até agora a gente só viu o tempo passar e muitas coisas tristes acontecendo com a população brasileira. Então, ele vai falar cada um desses cargos, o que eles fazem e o que o povo pode estar cobrando. Lucas, mostra, vai lá. E o assunto de hoje do Minuto João Franco é o tão falado, comentado long bob, short bob, medium bob. Combina comigo? Depende muito, num todo, para todo mundo que quer uma mudança, que tá com o cabelo muito comprido, ou um cabelo médio mesmo que quer cortar mais curto, claro que combina. Tem as especificações corretas para cada tipo de formato de rosto, para cada tipo de cabelo, e aí a gente entra em visagismo para falar disso. Mas, por exemplo, se você tem as pontas mais alongadas, você pode fazer ele mais curto atrás, com a frente mais longa, você vai afinar o rosto. Ou de repente você quer mostrar mais o seu rosto é muito fino, você pode fazer a frente mais curta para virar um pouco para fora e para mostrar, para projetar mais o rosto. Mas num todo, quem quer transformar, mudar o cabelo para um bob, que é nada mais é do que o Chanel que a gente conhece no Brasil, é uma super dica, uma super opção. Se você quer estar na moda, quer estar antenada, faça um bob, radicalize. É demais, vai ficar incrível e uma super mudança. Isso no João Franco, Avenida Paulo Facine, 1547, presente também no segundo piso do Parque Shopping Maia. Vera, isso? Tá difícil, tá mesmo, a gente pode mudar. Guarulhos, um caos, totalmente. Vou baixar o aplicativo. Top. Alguns motoristas e cobradores sem respeito. Você sabe que tem algumas pessoas que me falaram até ali na Alameda Iaiá acontece uma situação de, deu a louca. O motorista resolve entrar uma rua antes, eu vou pegar o nome da rua, eu fiquei sabendo hoje isso. Ele entra uma rua antes e vai pelo anel viário, aí sobe, faz o trajeto que ele acha mais interessante. Isso tá certo? Não, tá errado. É que eu não passei lá para pegar o nome da rua ainda, mas eu vou pegar. Estamos aqui com Walter Siglione e ele está falando sobre a Constituição. Está falando sobre os nossos direitos, porque estamos num momento assim meio que saturados, né? De pagar, ainda mais hoje, né? Com a derrota do Brasil no jogo, é aí que você fica mais atento para as coisas, né? Não é verdade, Walter? Eu estava escutando, eu estava aqui te aguardando, fui tomar um café aqui, uma padaria aqui do lado, que eu achei muito boa. E aí eu tinha uma senhorinha falando assim, eu passei pela Copa de 70, estava varrendo o chão, passei pela Copa de não sei o que e tal, e o Brasil ainda não mudou. E, gente, na verdade, esses estímulos que a gente tem sobre os símbolos pátrios, que tinham lá na nossa escola, que a gente jurava a bandeira. Eu me lembro, isso tem colégio público, eu ia lá, jurava a bandeira, frio de manhã, gente. Lembra? O hino nacional era toda semana. Olha, aprendi francês também, mas escola pública. Escola pública, você tinha que tremer para entrar. Escola particular é para quem não conseguia entrar na escola pública. Tô velho, né? Não, tá jovem, muito para ensinar a nós. Olha, ela estava falando o seguinte, que nada mudou, e não mudou mesmo, porque a gente tem que se readequar. A gente tinha uma Constituição antes de 88 que a mulher era presa porque não queria mais ficar com o marido, porque às vezes os dois, e isso é natural hoje, um sai com um, sai com outro. A mulher ganhou e foi empoderada, né? E havia necessidade disso, a Constituição tinha que mudar. E olha, é tudo muito jovem. A gente saía do período, né, do AI-5, que mamãe que está ali sabe o que é, ato institucional número 5, tiver do 2 antes, porque o Exército teve que tomar conta,
porque os desmandos... Foi as mulheres que saíram às ruas, né? A minha mãe jogava bolinha, minha mãe desculpa comentar da mamãe. Não, imagina, pode falar. Ela sempre se era pequena, mas era irritada ela e bonita, viu? Ela cantava em conjunto de iê na época, tal, tinha um cabelo igual ao seu, cara. E ela jogava bola de gude, por quê? Porque, na verdade, aquele movimento militar não eram os militares, eram pessoas infiltradas também no militarismo, que era uma casta. Tem pessoa muito ruim. Só que o militarismo é diferente do que acontece na situação normal. Militar é de caserna, ele tem que fazer o que ele tem que fazer, né? Então, em 64, quando destruiu aquilo, a Constituição foi colocada um pouco guardada, é isso que o movimento militar faz, e aí se renova os passos para devolver a democracia. Tanto que Geisel depois foi entrando no movimento, Médici e Geisel, e depois João Figueiredo entrou realmente para devolver o Brasil, né? Numa Constituição cidadã, tudo. Então tudo é muito recente, eu entendo isso. Eu entendo que é recente. Eu mesmo, deixa eu ficar aprendendo um monte de coisa, mas como a gente está digitalizando o mundo, as coisas têm que ser mais rápidas, as votações estão aí e você tem que saber como votar. E se me permite... Permito, sim, lógico, mas só um pouquinho Claro. antes, porque tem um comentário aqui da Vera, que ela diz assim: será bom que tomem as providências da reclamação que fiz. Foi muito humilhante o que passei dia 5, às 9 da manhã, que entendi... entrou, né? No ônibus 420. E sem poder ficar de pé, devido a parafusos de titânio na lombar e pinos, que dá dores terríveis, e dá mesmo, já vi pessoas assim. É preciso de apoio de uma bengala. E ninguém deu lugar para sentar. Falta de educação, né? Desculpa, né? E o cobrador mandou eu me virar e pedir. Falta de preparo. E ainda ficou estressado. Ela escreveu estressado, mas acho que é estressado, né? Sim. Travessei a roleta com a ajuda de um passageiro e consegui depois de 15 minutos sentar. Reclamei na garagem com o número do ônibus que constava dentro da humilhação terrível. E é quase todas as vezes quem estava sentado na frente. Só uma, sem carteirinha, que desceu na porta da frente. E os outros, um descaso total. Eu queria entender como que a pessoa tem coragem de fazer isso, vendo alguém que tem o direito de ter o local ali para se sentar, né? Seja a pessoa de uma melhor idade, seja com algum tipo de deficiência, e ter a coragem de tratar a pessoa assim. Como é o fim do nome mundo. dela? É Vera, é Tiete, acho que é o Tietê, alguma coisa assim. Vera, né? É. Eu posso... Pode, fica à vontade. Vera, o que é importante, assim, esse reflexo da cidadania, assim, colocar para fora, se eu tenho um caminho certo. Primeiro, as empresas de ônibus, elas são contratadas pelo sistema do município, né? Então, diretamente, você tem que fazer chegar essa sua reclamação ao município. É ele que vai... Quero tirar até uma foto. O que é importante disso? Existe um sistema no municipal para o cidadão, que é a ouvidoria do município. Então você chega lá, vai na prefeitura, eu entraria lá e fala com o ouvidor e fala assim: olha, aconteceu isso comigo, o carro tal, a empresa tal, porque o que acontece? Vai ser questionado e possivelmente a empresa vai ser questionada contratualmente, porque transporte público é dever do Estado, mas porque o ente público não compra ônibus. Por exemplo, São Paulo tinha CMTC, mas agora é prática de todos os municípios comprar ou fazer contratos com as frotas. Para dar esse transporte público, ele contrata um terceiro que faz isso, né, porque a Constituição manda, e aí tem que respeitar as regras a serviço do cidadão. Evidentemente, no teu caso, você tinha que ter entrado para um lugar melhor, sentado de uma forma adequada, e quando você comunicou ao cobrador que não seria a pessoa adequada, aí a regra também é clara, que quem é a pessoa que tem que comunicar isso é o motorista. Né? É o motorista? É o motorista, O cobrador, ele não lida com esses aspectos, isso é importante dizer. Talvez, isso é num geral, eu não sei se aqui tem uma questão específica, mas quando você cita isso, ele tem que fazer com que você sente um lugar adequado. Entende? Então, é importante, eu sei o sofrimento que você teve, mas é importante você repercutir sua voz. Vá à ouvidoria, vá à prefeitura, dê o número do negócio, porque assim você qualifica esse cidadão para que no futuro ele não faça mal para outra pessoa, até sem saber. Não, mas eu vou também encaminhar esse daqui, não pode acontecer esse tipo de coisa não, respeito em primeiro lugar, Mas o principalmente transporte porque tem público, lei. todos os municípios têm problema, sabe por quê? São Paulo, você precisa ver o que eles fazem ali. Eu peguei até o número do ônibus, ele corta você pela direita, ele acha que é o dono da rua, ele vem que nem um louco atrás do farol para fechar, olha. Tem um porquê, sabia? Por quê? Porque é o seguinte, olha que coisa interessante, eu gosto de trabalhar muito isso. Lembra que eu falei que tinha 44 milhões de cidadãos? Foi. Tá.
desses 44 milhões, tem 22 milhões de carros e ônibus, tudo junto licenciado. Então, é assim, metade do estado tem metade de veículos na rua. Então, por isso que a gente vive no trânsito. Agora, onde concentra essa maior quantidade de veículos? É na cidade de São Paulo, lá tem 8 milhões de veículos. Agora, como é que é o nome dessa senhora? Vera. Vera. Quantos não estou falando aqui, porque eu não tenho toda a informação na cabeça, mas, no geral, o estado inteiro, quantos ônibus você acha que tem o estado todo? Licenciado ali, com alvarazinho do CMTC, da companhia do... São Paulo SP3. Isso. Quanto que tem? 450 mil. Agora, para pensar, 450 mil, 44 milhões, 24 milhões, aqui tem 1 milhão de pessoas, né? 1.300.000 e pouco. Quantos ônibus tem na rua? 100? 100 e pouco? Você tem 450 mil estado? Quanto que tem aqui? 1.000? Você entende? Precisa até ver isso aí, vê aí pra mim já. Não dá, você entende? Não dá, é muita gente para pouco transporte público. Tinha que ter mais. Muito mais, muito. Em Nova York, a gente tem 450 quilômetros de metrô. Só a cidade de São Paulo tem metrô. Por quê? Vamos lembrar lá no começo, porque transporte público, dever do Estado, mas é do município. Ele que tem que gerar. Por isso que a questão do Uber ficou brigando tanto. Entendi. Entendeu? Olha só, gente, quantas questões uma vai puxando a outra. Estou sendo claro? Não, tá ótimo. Mas voltando àquela pergunta... que cada cargo que vem agora na eleição para que o povo faça a decisão através do voto é competência, ou seja, qual é a competência de cada um desses cargos. É muito importante para você saber quem realmente está de olho para fazer o que é necessário, porque na verdade a eleição é assim, não é para o povo inteiro ir lá brigar, um fala, outro fala, não, é eleger um representante. Isso. É por isso que tem a eleição. Aí de repente você vota em uma pessoa e você só vê ela fazendo tudo ao contrário do que foi falado na época de campanha. Então a gente tem que estar bem, ó, de olho em tudo isso. Fala, Walter. Olha só, primeiro, o eleito escolhido por você, ele não é melhor que você, ele não é autoridade, embora tenha vários benefícios, até de forma injusta, né? Mas ele está ali para trabalhar por você, ele é funcionário do povo, o poder é do povo, emana do povo e a ele deve ser votado. Então, assim, as pessoas que votam não são doutores, eles podem ser doutores se tiverem um doutorado. Mas tem alguns que não sabem nem ler e escrever direito. Então, aliás, a gente é feito para a nossa cabeça trabalhada para não saber direito o que cada um faz. O senhor vai votar agora no nosso deputado estadual. O que o deputado estadual faz? Você tem que entender bem. Ele tem emendas parlamentares, ele briga pela sua região junto com o prefeito, ele briga pela região dele. Você já ouviu falar de curral eleitoral, essas coisas? Então, é onde ele está ali, ele briga pelaquela população. Né? Por isso que eu sou a favor do voto distrital. Já vou explicar isso. Esse deputado estadual, ele, além de cuidar da comunidade mais próxima a ele, trabalhando com o prefeito, trabalhando com as secretarias, ele legisla, ele vai lá para dentro da Assembleia Legislativa, né? Aqui no estado de São Paulo tem quase 100, e esse deputado, esse homem, essa mulher, vai lá olhar o orçamento público, lei de diretriz orçamentária, que é quando as secretarias da saúde, da educação, da segurança, do transporte, enfim, elas fazem um planejamento, ele vai votar para aquilo ser certo ou errado, entendeu? Então, quando o deputado fala, o governador não fez aquilo, porque tinha que fazer mais para a educação, para a saúde, atente-se. Ele recebe o relatório daquilo que eu estou simplificando bastante. Ele recebe um relatório que chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Público do Estado, que o governador manda para ele, porque fez com os secretários da Educação, da Segurança. Ele recebeu aquilo em outubro e votou, ele sabia muito bem o que ele estava votando. Ele lê, tem quase 1000 páginas, é uma carta do governador pedindo para o presidente da Alesp votar, então ele sabe o que está votando, vai ter empenho na saúde, vai gastar tanto na educação, tem tantas escolas que precisam ser reformadas, tem tantos hospitais que precisam ser reformados, ele sabe, porque está lá escrito. Se ele votou e não leu, aí já é outro problema, entendeu? Só que o deputado estadual, basicamente, tem que ficar sentadinho ali, olhar e te atender e fazer com que o orçamento público seja executado. Aí tem vários outros órgãos que também estão junto a isso. Esse é o deputado estadual, estou simplificando. Tá? Então você vai votar agora deputado federal. O que o deputado federal faz? Ele representa o Estado de São Paulo em legislação, também bastante na parte tributária,
junto à União. Ele vai defender o Estado com a dívida do Estado, vai defender o Estado com o cidadão na questão da saúde, que eu falei, olha, o SUS é nacional, tem alguns impostos que vão lá para cima. Vai lutar para políticas públicas que ficam mais adequadas à educação, à cultura, à base nacional do ensino. Então, o deputado federal que está ali representando o Estado de São Paulo, ele vai legislar em cima disso, também legislar. Ele vai lá brigar na Casa do Povo, que é lá a Câmara dos Deputados Federais, vai brigar pela Constituição, pelo Estado, pelo orçamento que tem que ser demandado para as emendas dos estados aqui, que no Estado de São Paulo. Estou simplificando. Esse, basicamente, é o seu deputado federal. Ele que tem que nos defender junto lá à federação. Tá claro? Uhum. Então, o deputado estadual e o deputado federal. Aí o senador, gente. O cara vota para senador, não sabe que está votando, porque já não é... Olha, o deputado estadual e o deputado federal são 4 anos. Aliás, eu sou contra a reeleição, coisa que o Laércio Benco também é. A reeleição é a mãe da corrupção. Entende? Propagar o cargo, vai tentar outra coisa, gente. Cargo público não é empreguismo. Entendeu? Deixa o emprego para os caras que estão trabalhando na água, na luz, nas companhias. O sujeito eleito não é emprego, gente. O pessoal confunde. Fica lá uma vez, faz seu papel e recebe muito bem. Olha, vou falar para você, recebe, muita gente não recebe a vida inteira. Mas o que faz o senador, gente, que você vai votar? E aqui em São Paulo só pode ter 2. Sabia disso? Sei. Então, e quantos anos esse homem fica? Ou essa mulher? Eles ficam 8 anos, já é o dobro. Por que isso? Porque a legislação colocou assim, porque tem um detalhe. Porque o senador, ele cuida do orçamento do Estado com a União, mais basicamente. Ele não vai cuidar de remédio, ele não vai cuidar só da educação, ele não vai cuidar da questão só Não, isso é uma confusão danada. Ele tem que legislar em cima dos tributos, dívida do Estado com a União, brigar pelo orçamento público, junto com os deputados federais. Se aposenta com 8 anos de trabalho. Agora precisa ver, se aposenta, por exemplo, o presidente da República tem aposentadoria, o Fernando Collor tem, o Cardoso tem, a Dilma tem, o Lula tem na cadeia, né? Então, porque ele é de direito adquirido. Aí você votou o deputado federal, tá? Vamos votar o governador. O que ele faz? O governador, ele faz todo o trabalho de união orçamentária, trabalha a economia do Estado junto aos municípios, ele trabalha a educação no geral dos municípios Estado-União, ele briga com a dívida, que tem muita dívida do Estado de São Paulo, 1 bilhão e 700 milhões mensais para pagar. Com a União, ele tem que ir lá brigar com a União, ele tem que brigar pelo povo na questão até... defendendo até a Constituição. Aqui não tem saúde, não tem educação, como está acontecendo no Rio de Janeiro, que agora tem intervenção lá porque o governador não conseguiu governar. É improbidade. Só que lá, a intervenção militar, ela é administrativa. Gente, intervenção militar não tem no Brasil. Intervenção militar é para outro lugar, é para outro país. O Brasil, se tem intervenção militar, e o militar sabe, é golpe. Não, o cara vai entrar lá como golpe. Não tem intervenção militar porque o povo quer, né? Você tem que pensar nisso. Então, o governador trabalha junto ao povo do Estado de São Paulo, à prefeitura, ao orçamento público, à educação, à saúde, segurança. Ele pensa num geral, mas ele pensa mais falando com os prefeitos. É isso. Ele até atende o munícipe, ele até atende você que é de Guarulhos, você que é de São Paulo, você que é de Araraquara, mas ele tem que pensar no Estado, junto Estado, União, município. E o presidente da República trabalha com os orçamentos que ele recebe do povo, diretamente pelo imposto de renda, dos estados com a produção dos estados, tem uma certa guerra fiscal entre estados, trabalha com orçamento público, são 3 trilhões de reais. O Estado de São Paulo tem 200 e agora aumentou, o ano passado teve 202 bilhões de reais, bilhão. E o orçamento federativo são quase 3 trilhões de reais. Gente, é dinheiro. Assim, Walter, numa boa, eu vou te falar um negócio. Com todo esse conhecimento que você tem, eu acho que você poderia estar aí sendo pré-candidata a alguma desses cargos, porque assim, eu conheço o Walter porque ele é apresentador de um programa, né, que também é da casa nossa, lá em São Paulo, e a gente fica conversando com ele em relação a esses assuntos pelo fato do conhecimento em relação à Constituição, em relação ao que é direito. Ele também passou por algumas situações onde ele teve que brigar muito
também, para que pudesse ter os direitos garantidos, principalmente na saúde. E você já se decidiu? Porque a gente vive conversando sobre isso e... Eu acho que o pessoal acha muito assim, né? Porque o assédio é grande, né? De partidos para você... O brasileiro, o assédio é grande porque... É porque você trabalhou na Cruz Vermelha, ele sabe o que é sofrer, gente. Eu trabalhei... Aliás, eu queria citar da Cruz Vermelha, porque é no momento que a pessoa precisa mais do auxílio, é que uma entidade como a Cruz Vermelha estende a mão. E eu trabalhei pela Cruz Vermelha porque a OAB do Estado de São Paulo, pela Comissão de Segurança Pública, me deu essa oportunidade. E aí eu fui para a Cruz Vermelha trabalhar o ser humano. É o ser humano sem interesse. O ser humano que ali a gente não recebe. No Brasil, a Cruz Vermelha teve até certos problemas. Eu fiquei lá interino, o Moreira Serra me deu essa chance. Eu fui porta-voz nacional da Cruz Vermelha na tragédia do Rio de Janeiro. Assumi mesmo a casa. Moreira acreditou em mim, é advogado. Então você vê que a Cruz Vermelha são pessoas interessadas para melhorar a vida daquele que está sofrendo, que perdeu tudo. No Rio de Janeiro, pessoas perderam casas inteiras, chegaram lá, acabou minha casa. Vocês lembram de 2011? Eu vendo aquilo, famílias inteiras morreram, soterradas. 5 cidades tiveram os maiores estragos no Rio de Janeiro, porque não respeitaram, primeiro, o cidadão. Construiu na ponta da serra. A natureza veio. A natureza cobra. E outra, os prefeitos das cidades tiraram dinheiro do orçamento que sabiam que tinha para os alarmes coletivos. Então, nós trabalhamos na Cruz Vermelha quando ninguém mais trabalha. Quando a tragédia está iminente, aí a Cruz Vermelha assume no estado de calamidade. Então, ali eu vi pessoas que precisavam... Chegou um senhor para mim e falou assim, eu estava lá no meio daquele negócio, é um absurdo, gente. Casas soterradas até o teto. Eu até depois mando as fotos. Gente morreu, gente, carro... Tinha um carro que virou uma mexerica mesmo. A direção do carro, ele entortou. A força era tamanha da água que entortou uma ponte de aço, para você ter uma ideia. Então, vendo tudo aquilo com a minha equipe, a gente percebe que quem faz como a Cruz Vermelha, como Médicos Sem Fronteira, como as comissões interligadas da OAB, quem quer fazer, faz porque sente a necessidade, que um dia passou ou pode passar, mas o ser humano que acabou tudo na vida dele precisa de alguma mão amiga. É esse assim que trabalha essas entidades. Agora, isso sem dinheiro. Agora, você imagina a gente eleito por um cargo público, você pode canetar e mudar as coisas, ganhando e não fazendo, ignorando a falta a doença da pessoa. A pessoa está morrendo na tua frente, não, veio aqueles caras, eu vou te ajudar, abraça a pessoa, tal, e não dá mais nem a cara para a pessoa está sofrendo porque dor de enfermidade, dor de quem está morrendo, não passa, gente. A pessoa fica na fila ali e o cara tem o dever de botar lá. Eu vou falar para você, eu fui candidato a governador e eu tive voto. Com esses votos que eu tive, eu bato na porta de secretário e falo, por favor, com todo respeito, atenda isso ou aquilo, eu já fiz isso. Entende? Todo cara que você dá um votinho do executivo, que é o que eu fui, ele tem poder de chegar lá e fazer alguma coisa, e alguém escuta ele. O cara representa uma parte da população. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem assédio? Tem. O sistema eleitoral está mudando, o Brasil está mudando, as pessoas estão ficando conscientes. Né? Eu espero ver, eu tenho um projeto muito legal que é a Minha Escola é o Canal. A gente tem até um vídeo, será que dá tempo da gente mostrar, Lucas, rapidinho? Da Minha Escola é o Canal, é tão lindo, gente, é super bacana, incentiva a educação, principalmente numa época agora de tantos blogs, youtubers, e, enfim, é muito bacana, de uma maneira sadia e que também tem muita informação. Vamos mostrar? Eu acho que é bonitinho. Então vai, mostra. Eu gosto, deixei super legal. Canal. É o primeiro concurso de vídeo de YouTube para nós, alunos e professores das escolas estaduais, e ainda tem a participação das escolas militares. Esse é um concurso que o professor Naline criou pra gente. Minha Escola é o Canal. É para você, aluno, professor, família da rede pública do Estado de São Paulo e também para as escolas militares do Estado de São Paulo.
Com ele, nós, pais e professores, vamos estar juntos incentivando a educação através do fenômeno mundial da comunicação digital dos vídeos youtubers. Olha só que tudo. É ele falando, gente. E aí, você já se decidiu? Essa menina aí é fogo, né? Ela é linda. É minha filha. É Ela, sua filha. É minha filha. Foi você que fez tudo, não é, esse projeto? Então, todo mundo acha, o secretário da comunicação, o Fábio, né? Eu converso com bastante gente e tal. Aí o Fábio falou assim, você... É da Secretaria de Comunicação de São Paulo, né? Ele falou assim, mas você produziu isso na Globo? Tem 4 minutos, né? Então, obrigado, vocês foram uns anjos, viu? Ele falou, mas você produziu isso na Globo? Eu falei, não, foi o Pardalzinho que fez, que é o... Tá lá. Ô, Pardalzinho, um beijo pra você, Pardal, conheço. Pardal é o nosso faz tudo Eu faz tudo mesmo lá na TV de São Com Paulo. carinho, foi comigo pra Cruz Vermelha, foi ele que fez tudo comigo. Boa, e aí a minha filha foi lá e fez isso, e a gente movimentou. Tem que agradecer ao secretário Naline, ele me deu uma oportunidade na vida de ter contato com essas crianças, elas têm que falar, elas falam, elas têm dignidade, o professorado é inteligente, deixa o professor falar, quem foi eleito, deixa o professor falar o que precisa para a escola, ele sabe, ele vive, deixa os alunos mostrarem que eles sabem, a resposta está aí. O Minha Escola é o Canal, das 5.000 escolas, 1.800 escolas participando, 5 alunos por escola, catatalzinho falando que cidadania é tudo. Eu tive um impacto muito grande, porque eu vi que os nossos alunos, os nossos professores, têm dignidade, eles querem melhorar o Estado e podem melhorar o país. E o futuro está neles. Então, eu tenho que agradecer ao Naline, a vocês, porque Minha Escola é o Canal, é tudo. Foi o canal para mim da cidadania, da emoção, e eu quero que esse projeto continue. A gente está aí andando, o secretário está aí, o João, novo, é um desafio. Secretaria de Educação são 30 bilhões de reais, é mais do que a própria prefeitura aqui. Não, aqui assim, não é tanto, mas é 30 bilhões, gente. Estado, né? É muita coisa, 220 mil professores, 4 milhões e meio de alunos. 4 milhões e meio de vidinhas que vão melhorar o nosso país. E é o futuro, hein, gente? É o futuro. E aí, já se decidiu? Ela tá me pegando, tá pegando pesado. Eu acho que... Não, é porque a gente quer que ele possa fazer alguma coisa, porque como eu conheço você há um bom tempo, eu vejo pelos programas que você apresenta e tal. Então, o dia que você se decidir, é que eles você me fala. Olha, eu treinei para ser candidato a governador e estudei muito, gente. O doutor Ives Gandra me ensinou muito, meu pai, minha mãe, o doutor Rubens Aprobato, falecido, doutor Kiyoshi Arada, eu estudei para isso. Mas a gente tem que respeitar o caminho, e hoje o Laércio Benco, a gente fez uma duplinha com o Laércio Benco foi candidato a governador comigo, eu adoro o Benco, porque a gente quer fazer uma coisa diferente. Então, é PHS, não é isso? PHS. Eu estou pré-candidato lá, mas a duplinha o que é? 2 ex-candidatos ao governo, Laércio Benco, que é o irmãozão. Aliás, se você vê na campanha, a gente estava até conversando lá atrás, e ele, deputado federal, pré-candidato, e eu, deputado estadual. Às vezes, é melhor você abaixar um pouquinho, embora eu estou treinado para outra coisa. Eu treino, minha filha deu o tempo dela. Bom, mas você vai ser pré-candidato a alguma desses deputado cargos, estadual, não é isso? Agora, pontualmente, né? Ah, então tá bom. Tá Já bom? se decidiu pelo menos a ser pré-candidato. Não sou indeciso. Não. Até isso ele tava meio assim. Então agora pré-candidato a... Aí quando você já tiver depois certinho... da convenção a gente isso, fala, aí você me fala. É. Aonde encontrar e falar com Walter Siglioni? Olha, você que queira mais informações, até mesmo em relação à Constituição, alguma coisa que está acontecendo contigo, ou aí no seu bairro, você é líder de bairro, olha, fica à vontade para falar com ele. Eu aprendo muito com ele também. Quantas vezes a gente fica conversando, eu aprendo bastante com o que ele já conhece, né, em relação a diretrizes e tudo mais. Vale muito a pena. Vai, onde encontrar o Walter rapidinho, eu tô nas redes sociais, você me acha aí, Facebook. É com W. Com W, Walter Siglioni. O Siglioni é com C. Com C, isso, Siglioni. Mas eu queria agradecer muito você, a TV Guarulhos, sabe? Porque é o seguinte, e dizer para valorizar, o povo de Guarulhos, estou falando especificamente, representa muito para o estado de São Paulo, em orçamento público, em qualidade, em prestação de serviço, em tamanho da cidade. A cidade de Guarulhos, ela é uma potência, vocês têm que escolher, eu vou colocar assim, agora eu vou me colocar meio candidato a governador, né? Tem que escolher um candidato que vos represente efetivamente, que saibam o que você passa, que nem essa senhora do ônibus, que represente você do Estado com a prefeitura, da prefeitura com o Estado, com o governador. Você tem que escolher esse cara e cobrar dele o voto assumido.
porque senão a eleição passa e ficou tudo para trás. O Brasil agora tem que mudar e a gente precisa ter atitude. Pena que hoje aconteceu o que aconteceu com a Copa, mas é importante saber que é um grande jogo pela frente. É o jogo da cidadania, do seu futuro e do futuro dos seus filhos. Tá agora, todas as manifestações, tudo que a gente fez vai desembarcar nesse momento, que é a mudança efetiva de todos que aí estão para um Brasil melhor. É o Brasil, não é uma cidade, não é o estado, não é só um bairro, é o Brasil. Obrigada, viu? Sucesso pra você, viu? Você foi um anjo. Imagina. Hilda, muita saúde pra você, viu? Quero ver você pessoalmente, tá bom, sua linda? Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Obrigada por você estar juntinho conosco aqui nesta edição do Cidade em Debate. Lucas Braga, beijo. Obrigada mais uma vez. Fernando Mauro 3 acompanhando o nosso programa. Sim, também é o nosso presidente da BCCom, que é a Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E eu te espero na próxima edição. Estamos aqui de segunda a sexta às 18 horas. Deus abençoe e eu espero por vocês. Se dá pra sonhar, dá pra fazer. Até lá, hein? Próxima edição, juntinhos de novo. Beijo.